Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eternaliza. Sim, fazia tempo que a gente não se via, né? Como eu falo, o pessoal aqui do Esquema Tático, a gente não vive de YouTube, né? Então, a gente tem as demandas do dia a dia e isso acabou impedindo a gente de gravar vídeo nos últimos tempos, mas eu fiz questão de fazer esse videozinho que vai começar a Copa do Brasil. Então é importante gravar um vídeo antes de começar. Estou gravando aqui na sexta-feira à noite. Começa semana que vem os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente nem fez o vídeo sobre sorteio, então vou falar um pouco do sorteio, falar um pouco do que eu acho dos jogos, que vai ser esse primeiro jogo. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse login ao meu redor, que não está ao meu redor. Então, peraí, deixa eu colocar o login ao meu redor. E não coloquei o rolinho ao meu redor. Agora eu coloquei o. Agora sim, né? Pelo amor de Deus. Agora o login. Esse é o login ao meu redor. Você vê como faz tempo que a gente não grava, né? E vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Vamos aqui compartilhar. Nossa, nem lembro como é que compartilha aqui. Compartilhar a tabela, né, dos jogos da Copa do Brasil. Então vamos falar um pouco aí dos confrontos. Então, primeiro confronto das oitavas, inclusive, assim, sinceramente, achei muito estranho esse sorteio, porque a gente vai ter em sequência Palmeiras, São Paulo e Palmeiras duas vezes no Morumbi, Corinthians e Santos duas vezes na casa do Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo duas vezes pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Então, assim, foi meio estranho bater essas rodadas aí, né? Eu achei meio, assim, criou-se uma polêmica, a gente tá muito estranho esse sorteio, mas beleza. Aí o chaveamento, eu tô no site do Globoesporte.com, e o chaveamento não significa que, tipo, Palmeiras e Corinthians e Santos, o vencedor vai pegar o vencedor de São Paulo e Palmeiras, tá? Então vai ter um próximo sorteio das quartas de final. Mas o primeiro confronto aqui em destaque é Corinthians e Santos, o clássico alvinegro. Sim, aprendi semana passada o nome do clássico de Corinthians e Santos que eu não sabia. Então, clássico alvinegro paulista. Primeiro jogo comando do Corinthians e um jogo lá em Santos, na Vila Belmiro, a vila mais famosa do Brasil. Cara, um jogo difícil de dizer, né? Vai ter confronto agora, vão ter confronto pelo brasileiro também, mas difícil, assim. O time do Vitor Pereira tem peças mais maduras, como o William, como o Renato Augusto, como o Roger Guedes, que estão funcionando de novo, um time que parece agora ter encaixado, após aquele momento de turbulência, de não ir tão bem no Brasileirão, não passar em primeiro na Libertadores, né? Acabar não vencendo o Always Red em nenhum dos dois jogos. Parece que vem se acertando, o Corinthians vem construindo bons resultados, apresentando um bom futebol. Enquanto o Santos tinha começado mal aí, desde a vitória sobre o Deportivo União Lacarenha, eu acho que 5 jogos sem vencer, venceu agora o Juventude no jogo de virada. Tem nomes individuais muito interessantes, como o João Paulo, que é o grande destaque, a dupla de zaga surpreendeu muita gente, né? O Bauerman e o Maicon. E você tem o Marcos Leonardo, que está numa grande fase, e os medalhões que deveriam chamar essa responsabilidade, como o Ricardo Goulart, não está aparecendo tanto, com exceção do Léo Batista, que eu acho que vem fazendo boas atuações pelo Santos, mas de resto eu acho que dos mais consagrados do meio de campo para frente não vem aparecendo tanto, como Camacho, o Goulart, como eu falei, não vem fazendo o papel deles, que seria dar essa base para os jovens jogarem mais tranquilos. Acho um confronto muito complicado de fazer uma análise de vencedor, mas eu acho o time do Corinthians um pouco acima e é a chance do Vitor Pereira voltar a ganhar um clássico, né? O Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico, o Corinthians ainda não venceu nenhum clássico esse ano e vai ter dois aí contra o Santos para decidir. Eu acho que, minha análise inicial, que o Corinthians vence na Neoquímica e o segundo jogo em Santos vai dar empate. Eu acho que vai acabar passando o Corinthians. Pelo momento, os dois times estão aí pelos times que eles têm, né? O Santos, apesar de ter se acertado defensivamente, eu ainda acho muito fraco o meio de campo do Santos. Acho que falta mais domínio do Santos pelo setor do meio. Defesa eu acho que vem bem consistente ali, tanto o Michael quanto o Bauerman vem fazendo um bom trabalho. O João Paulo é muito consistente, excelente goleiro. Um goleiro que provavelmente, se a Europa buscar um goleiro, os times grandes vão ver o João Paulo como uma opção. Mas eu ainda acho que o time do Corinthians está jogando melhor. Desculpa os vizinhos, né? Que não tem como controlar. São Paulo e Palmeiras, o choque rei decidiram. Olha,
Palmeiras vive um grande momento, campanha histórica na Libertadores na fase de grupos, líder do Brasileirão. Lembra que eu tô gravando na sexta-feira, dia 17/6, tá? Vamos deixar isso claro. E o São Paulo, depois de um momento ali de turbulência, vive, na verdade, um momento de turbulência no Brasileirão. Passou tranquilamente na Copa Sul-Americana e no Brasileirão vinha de 4 empates seguidos, daí venceu um jogo, daí perdeu o Botafogo. Então, vive um momento de estabilidade, muito questionado o, o Rogério Ceni, na verdade, o time como um todo muito questionado, talvez tirando o Caleri, que passa de críticas, o resto tudo sofre algum tipo de crítica, mas o Rogério Ceni sabe comandar o time clássico. Inclusive, contra o próprio Palmeiras, a gente tem o caso aí da final do Paulista, né? Que o jogo no Morumbi foi 3-1 para o São Paulo, o jogo no Allianz Parque foi 4-0 para o Palmeiras. Beleza, dois resultados elásticos. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil mesmo. Mas eu creio que o Palmeiras está no melhor momento. Está no melhor momento, um time mais bem encaixado. E o São Paulo ainda sofre um pouco com a sua defesa. A sua defesa parece que com o Miranda fica mais consistente, mais sólida, mas sem o Miranda parece que vacila demais em alguns momentos do jogo, dá uma desligada, e também os laterais parece que ainda não se encontraram, não encaixaram. Então, e o São Paulo precisando muito da atuação dos meninos, né, da garotada, porque também os jogadores mais experientes não conseguem trazer o retorno que é esperado deles, né? Então, por exemplo, o Nicão não é titular, o Patrick também não é titular absoluto, o Luciano não está entregando gols, o Rigoni não está entregando muito. Então, assim, é difícil avaliar, tá difícil São Paulo ter um bom desempenho, porque os jogadores que deveriam, os mais experientes, os mais cascudos, não estão entregando o que se espera. Então, eu acho que nesse confronto o Palmeiras passa. Acho que também, eu acho que no caso pode ser uma vitória do São Paulo no Morumbi, uma vitória do Palmeiras no Allianz. Eu acho que o Palmeiras passa pelo São Paulo. Então, por enquanto, Corinthians e Palmeiras, na minha opinião, o derby paulista vai passando aí. Bahia, Atlético Paranaense. O Bahia vem ali disputando pelo G4 da Série B, é um forte candidato a subir. E o Atlético Paranaense, depois de chegar do Filipão, vem numa sequência muito boa. Eu acho que o time do Felipão não tem derrota ainda, o Citense tem uma derrota só em 10, 11 jogos. Então, um time que vem evoluindo, muitos jogadores novos no ataque que vem resolvendo. Aquele Vitor Roque lá, nossa, é muito bom jogador, aquele atacante, tem muito a evoluir pelos 17 anos. Você tem o Teran, você tem o Pablo, que são jogadores mais experientes que vem entregando, vem fazendo gols. E eu acho o time do Atlético Paranaense mais pronto, um time melhor formado, e eu acho que passa o Atlético Paranaense do Bahia. Atlético Goianiense e Goiás, um clássico do outro clássico, né? O terceiro clássico que a gente vê aqui lá do estado de Goiás. O Goiás está na verdade, os dois times ali próximos do rebaixamento do Brasileirão, né? O Atlético Goianiense hoje dentro da zona, o Goiás primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o Atlético Goianiense tem um time muito interessante, assim, apesar de estar dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, jogou muito bem a Copa Sul-Americana, passou de fase assim, jogando muito bem com sobras, eu diria. Enquanto o Goiás, apesar de não estar tendo bons resultados, mas vem batendo em times grandes, que nem empatou com o Palmeiras, empatou, acho que com o Flamengo também. Então é um time cascudo também, um time difícil de jogar. Mas eu ainda acho que o futebol apresentado pelo Atlético Goianiense é melhor. Então acho aí que o Atlético Goianiense ganha em casa, o segundo jogo na Serrinha vai dar empate, acho que passa o Atlético Goianiense. Fortaleza e Ceará. Cara, o Fortaleza, é aquilo que dizem, tá? Apresenta um bom futebol, mas não vence, né? E o Ceará vem se recuperando na competição. Então o Ceará tá ali no meio de tabela e o Fortaleza amarga a última colocação do Brasileirão, com metade dos pontos do primeiro fora da zona, que no caso é o Goiás. Então, uma situação muito complicada no Brasileirão para o Fortaleza. Isso pode impactar, sim, nas competições de mata-mata. O Fortaleza, que conseguiu uma classificação heróica na Libertadores, depois de perder os dois primeiros jogos, conseguiu passar para a próxima fase. O Ceará também, meu, impecável na Copa Sul-Americana, se classificou para a próxima fase. Então, mostra que os dois times do Ceará estão muito fortes. Mas no Brasileirão, o momento do Fortaleza é bem preocupante, né? Então, o Fortaleza só tem uma vitória em 12 jogos. Fica contra o Flamengo no Maracanã, que é tipo um resultado difícil de fazer ainda, né? Então, pô, jogo muito difícil. Eu enxergo aí dois empates,
porque eu acho o time do Fortaleza melhor, eu acho que assim, individualmente tem peças mais interessantes, só que tá num momento crítico ali meio que no Brasileirão, isso pode impactar, né, tanto no psicológico dos jogadores na partida. Então, 2 empates no Castelão, nos 2 jogos, e nos pênaltis eu acho que vai passar o Fortaleza do Voivoda. Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro que tudo indica vai voltar para a Série A, líder isolado na Série B, 13 pontos. Lembrando que estou gravando no dia 17 do 6. 13 pontos à frente do primeiro, fora da zona de classificação para a Série A. Então, o projeto do Ronaldo vem dando muito certo. O time finalmente, né? Porque desde quando o Cruzeiro caiu, que eu acho que foi em 2019 que o Cruzeiro cai, né? 2018, o Cruzeiro chegou a ter jogos, ter épocas da Série B que estava brigando para ser da zona de rebaixamento para a Série C. Então, realmente, o projeto do Ronaldo está funcionando. E o Fluminense montou um time bem interessante para esse ano, mas é um time que vem vacilando. A real é essa. Tava com a classificação para as oitavas pra fase de grupo da Libertadores em mão e tomou uma virada nada a ver do Olímpia, foi eliminado nos pênaltis. Ganha o Carioca do Flamengo, volta a ser campeão Carioca depois de não sei quantos anos. Daí na Copa Sul-Americana também dá umas vaciladas, até no último jogo acho que faz 10-1, negócio assim. E mesmo assim eliminado, então assim, por conta de resultados no Maracanã que não foram bem feitos, no Brasileirão oscila entre bons jogos e jogos ruins, então grandes vitórias, indo arrancar empate, por exemplo, do Palmeiras no Allianz Parque e perdendo em casa o Atlético Goianiense. Então o Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, mas anda meio instável nas apresentações, entre boas partidas e partidas ruins. Mas eu ainda acho o Fluminense superior do Cruzeiro. Acho que o Fluminense vence no Maracanã e tem um empate aí no Mineirão. Então acho que passa o Fluminense. América Mineiro e Botafogo. O América Mineiro que fez algo histórico, passou na fase de pré-Libertadores lá passou na fase pré-Libertadores, chegou na fase de grupos, ficou em último do grupo, acho que foi a pior campanha de um brasileiro na Libertadores, mas também teve muitos erros de arbitragem e de VAR contra o América, era para o América ter feito talvez até se classificar em segundo no grupo. E o Botafogo passa por uma crise, né? Depois da chegada do John Textor, da contratação de bons nomes, o início até que interessante do Brasileirão, amargou não sei quantas derrotas seguidas e agora voltou a transa de rebaixamento, invasão do CT, e agora voltou a vencer o São Paulo, e assim, voltou a vencer o São Paulo com polêmica, que teve aquele pênalti que não foi dado no Caleri, então foi daquele jeito, né? Eu acho que o América Mineiro vem apresentando um futebol, além de estar melhor colocado na tabela do Brasileirão, eu acho que o América Mineiro vem apresentando um futebol melhor do que o Botafogo. Acho que o Botafogo é um time que está em construção, é um time que começou praticamente do zero esse ano, então vai oscilar muito. Não acho que vai brigar por Libertadores, por exemplo, no Brasileiro. Eu acho que é um ano de ficar na Série A, de começar a estruturar um time para o ano que vem começar a disputar campeonato, começar a brigar talvez por uma Copa do Brasil, pelo estadual, voltar a ser um protagonista no cenário nacional. Esse ano eu acho que é de reconstrução. Então, eu vou apostar na vitória do América Mineiro nos 2 jogos. Eu acho que o América Mineiro vence os 2 jogos e passa de fase. E o jogo do Atlético Mineiro e Flamengo, né, que apesar de não serem do mesmo estado, tem uma série de polêmicas entre eles, a Libertadores de 81, enfim, tem também a Copa do Brasil de 2014, então tem vários embates entre Flamengo e Atlético Mineiro que criou-se uma rivalidade muito grande entre esses dois times. Eu acho que depois do Cruzeiro, eu acho que até mais que o América, não sei, se você é torcedor do Galo, me comenta aí. O Atlético Mineiro o Flamengo mais rival do Atlético Mineiro do que o América, por exemplo, por conta de alguns marcos ao longo do tempo. Um jogo bem interessante, né? O Flamengo que os últimos campeões brasileiros, né? O Flamengo ganhou o Brasileiro 19 e 20, o Atlético Mineiro ganhou de 21. O time do Flamengo é um time muito forte, mas com problemas internos, com os técnicos não conseguindo se firmar, que nem o Paulo Souza foi demitido há pouco tempo. Do outro lado, você tem o Atlético Mineiro, que não é aquele Atlético Mineiro do Cuca, mesmo assim é um time muito sólido, é um time com um ataque muito perigoso, com o Hulk ainda sendo muito efetivo. Então, um jogo muito difícil.
muito difícil, mas eu vou apostar aqui numa vitória do Atlético Mineiro no Mineirão e o empate no Maracanã. Eu acho que a chegada do Dorival Júnior é recente, ainda precisa de alguns encaixes do time do Flamengo, principalmente acertar a defesa, mas eu acho que o Atlético Mineiro passa, então, para mim, no geral, vai passar Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense, América Mineiro e Atlético Mineiro. E os primeiros jogos eu acho que o Corinthians vence o Santos em casa, eu acho que o São Paulo vence o Palmeiras em casa, eu acho que o Atlético Paranaense empata com o Bahia na Fonte Nova. Eu acho que o Atlético Goianiense vence o Goiás. O Atlético Goianiense, tá certo. Vence o Goiás. Eu acho que o Fortaleza e o Ceará vai empatar esse primeiro jogo. Eu acho que o Fluminense vai vencer o Cruzeiro. O América vai vencer o Botafogo. O Atlético vai vencer o Flamengo. Postando nos mandantes, né? Mas é isso, gente. Desculpa aí a demora para voltar a postar vídeo, mas como eu falei, a gente aqui do Esquema Tá, a gente não vive do YouTube, então a gente às vezes tem outras demandas na vida particular e na vida profissional que acabam não deixando que a gente acaba assim, que a gente tem que dar prioridade e acaba não gravando vídeo. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí quem vai passar, dá a cornetada aí, fala as groselhas que eu falei, comenta as groselhas que eu falei. E é isso. Até a próxima. Falou.